Muito bem, este é o Conexão Futura entrando no ar aqui na tela do canal Futura na TV e também no nosso site. Você pode acessar aí futura.org.br/Conexão Futura para acompanhar os nossos episódios mais recentes e também aqui embaixo clicar e entrar diretamente nas nossas páginas nas redes sociais. E o Brasil possui mais de 61 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. É o que aponta um relatório Cenário da Infância e Adolescência 2016, publicado recentemente pela Fundação Abrinq, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos. Os dados desse estudo revelam que saúde, educação e proteção, infelizmente, são privilégios de poucos. Por exemplo, 44% das crianças entre 0 e 14 anos encontram-se em situação de pobreza e 17% em situação de extrema pobreza. Outro número que chama a atenção está relacionado ao acesso a creches, um direito garantido para apenas 25% das crianças de até 3 anos de idade. Quem fala mais com a gente então sobre esse relatório é a Heloísa Oliveira, que é administradora executiva da Fundação Abrinq. Heloísa, bem-vinda ao Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Obrigado por ter topado conversar conosco, a gente tentar explicar um pouquinho mais para a população o que de fato na prática significam esses dados, né, Heloísa? A gente falou bastante aqui no Conexão ao longo do ano passado, por exemplo, sobre o aniversário, os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas esses dados divulgados aí pelo estudo da Abrinq reforçam que muitas questões previstas lá atrás no ECA ainda não saíram do papel, né? É verdade, a gente tem alguns avanços importantes com relação a alguns direitos de crianças e adolescentes. Tivemos alguns avanços importantes em educação, cobertura de vacinação, redução da mortalidade infantil, mas ainda temos muitos desafios. O objetivo dessa publicação é exatamente permitir uma análise das diversas áreas e diversos indicadores públicos para fazer uma análise melhor do quadro geral, onde a gente ainda tem desafio a ser superado. Bom, a gente tem aqui esse dado, né, do relatório apostando aqui que o Brasil possui aproximadamente 61 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. E aí que dentro dessa faixa de população, a gente sabe das diversidades muito grandes também, né? Isso aqui é o número geral, mas dependendo da região do país, a gente sabe da diferença também de acesso da família à geração de renda. Então, de que forma essa população também tão grande, que de fato aí vai ser a população adulta do nosso país, se não tiver aí cercada de uma série de políticas, de um assessoramento aí para uma boa formação, que desperdício, que prejuízo a gente pode pensar em relação à formação, principalmente. Você falou dos avanços na educação, mas sabemos que ainda aí muitos jovens não chegam a concluir o ensino fundamental, não chegam nem a entrar no ensino médio, e isso começa lá atrás, né? Os primeiros anos da vida escolar das crianças são fundamentais também para que garanta o acesso e a boa formação de toda a educação básica, né? Cristiano, e o Brasil, ele é um país gigante, com muitas diferenças regionais, e isso também se reflete na população, não apenas nos indicadores relacionados aos serviços, aos direitos. A gente tem, em média, 31%, um pouco mais de 30% da população brasileira entre 0 e 19 anos. Agora, essa média nacional, ela é composta por diferentes perfis regionais. Então, para dar um exemplo, na região norte, a média regional de crianças e adolescentes é de 37% da população. Em alguns estados, esses números chegam a 40%, como é o caso do estado do Amapá, só para dar um exemplo. Então, mais de 40% da população tem entre 0 e 19 anos. E são exatamente essas regiões que sofrem principalmente com
carência de infraestrutura básica, de acesso à água, de acesso a redes de esgoto. Então, assim, exatamente onde você tem mais crianças, você tem mais deficiência de estrutura, de condições de vida das famílias. Então, esse é um aspecto que eu acho importante a gente ressaltar, que as diferenças do Brasil levam a diferentes tipos de vulnerabilidade. Então, assim, com relação à infraestrutura básica, é importante chamar essa atenção com relação à região norte. E mesmo quando você olha um estado que tenha números um pouco melhores, esses números não estão bem distribuídos entre a população. Você ainda tem uma diferença, uma desigualdade grande entre as classes sociais. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, se você for olhar a média municipal de educação ou de acesso à saúde, você vai ter um número que vai te parecer um número razoável. Mas quando você olha comunidades de periferia, onde vivem famílias mais pobres, esses números vão ser substancialmente piores. Então, assim, a média brasileira, ela é composta a partir de muita desigualdade. Sem dúvida, né? E você mencionava o acesso a serviços básicos como água tratada, saneamento básico, e dentro disso tem um outro dado muito importante que eu queria ouvir um comentário seu em relação à extrema pobreza, sabendo-se que de 44%, né, das crianças de 0 a 14 anos encontram-se em situação de pobreza e 17% em extrema pobreza. Isso na prática significa o que no sentido de falta de acesso tanto a esses serviços públicos básicos ou mesmo com o serviço de educação, e os reflexos para toda a família, né, quando uma criança está colocada nessa situação de extrema pobreza. Isso, e também é um outro fator que também está muito presente nas comunidades mais pobres, que é a vulnerabilidade à violência em geral. Então, assim, uma criança que vive numa família mais pobre, ela vai ter uma condição de acesso à educação de baixa qualidade, quando tem, no ensino fundamental. No ensino, na educação infantil, muito mais crianças de baixa renda vão estar fora das creches e da pré-escola. E aí essas crianças estão mais sujeitas a violações dos seus direitos, tanto abuso, quanto exploração sexual, quanto utilização para trabalho infantil, quanto a maus tratos mesmo. Por exemplo, maus tratos são muito comuns quando você deixa a criança numa condição de desproteção. Então, assim, é muito importante a gente não se contentar com as médias nacionais e a gente fazer essa reflexão sobre onde ainda precisamos melhorar. E aí, Cristiano, eu acho que esse ano é um ano em que a gente pode fazer uma reflexão importante com relação a isso, porque é o ano onde teremos eleições municipais. E é exatamente o município, o ente federativo responsável pela execução das principais políticas básicas. Então, assim, é um momento importante discutir isso. O que precisa ser feito na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, numa cidade do interior, numa cidade do Nordeste, da região Norte. O que o gestor municipal, que está, digamos, pretendendo concorrer a esse cargo no segundo semestre desse ano, quais são os desafios que ele vai ter naquela comunidade e qual é a proposta que esse candidato tem para resolver essas questões. Sem dúvida, né, Heloísa, pegando carona que você mencionou, de ser responsabilidade do município, das prefeituras, colocar em prática aí as políticas para atender as necessidades básicas da população. A gente sabe que creche também é uma das demandas muito grandes da população, que as prefeituras têm que ser responsáveis também em oferecer esse tipo de serviço e, segundo os próprios dados da pesquisa, mostram que pouco mais de 25% das crianças de 0
há 3 anos têm acesso a creches, ou seja, a cada 4, só uma tem uma vaga numa creche. E, normalmente, essas creches também a gente tem que verificar a questão das parcerias, da qualidade, que já é um outro problema, mas mesmo o acesso à creche, que a gente sabe que possibilita aí tanto a formação mais adequada da criança, como a possibilidade dos pais poderem gerar mais renda para retornar àquela família, é uma situação muito crítica e não é de hoje, né? E tem uma proposta, digamos, tem uma meta estabelecida no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, que é de que 50% da população de 0 a 3 anos esteja com uma vaga garantida em creche até 2024. E no ritmo que nós estamos, a gente pode até alcançar isso em algumas regiões como Sul e Sudeste, mas estamos muito longe de alcançar essa meta estabelecida nessa lei, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Então, assim, é preciso um esforço, primeiro de entender quais são as barreiras. Por que não acontece a creche pública? E esse número de 25%, 25,7%, segundo dados de 2014, que é o último dado que a gente tem disponível, ele é composto também pelo atendimento não só de creches públicas, mas de creches privadas, que é uma realidade muito forte em cidades de maior porte. Então, por exemplo, isso aí ainda esconde também a desigualdade, quer dizer, essa média composta pelo conjunto de oferta em creches que a gente tem no Brasil. Em alguns lugares, isso chega a ser bastante discrepante. Se você for olhar o detalhamento disso, um caso, por exemplo, que eu poderia citar, é o caso do Distrito Federal, que a média de atendimento em creches é de 17% da população. Mas desses 17%, mais de 15% é de creches privadas. Ou seja, né, o poder público está deixando a desejar e não está cumprindo, não está aí fazendo o esforço para colocar em prática a própria meta do Plano Nacional de Educação, que você mencionou, que a gente discutiu bastante aqui no programa também ao longo dos últimos 2 anos. O nosso tempo aqui já está quase chegando ao fim, Heloísa. Eu queria aproveitar rapidamente para mostrar para o pessoal de casa os sites onde a população pode e deve buscar as informações na íntegra das pesquisas que a gente mencionou agora há pouco aqui nessa conversa com a Heloísa. Vamos colocar então o site da Fundação Abrinq na tela para você. Está aí o fundabrinq.org.br para saber todas as informações aí de projetos desenvolvidos pela Fundação. E aqui tem o observatório criança.org.br, onde você encontra os dados da pesquisa em todos os seus âmbitos aqui de acesso à saúde, alfabetização, cultura e lazer, educação e muito mais. Então, fique ligado e não deixe de buscar essas informações. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade, mas por agora preciso encerrar. Heloísa Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinq, muito obrigado por ter conversado conosco aqui no Conexão Futura. Obrigado, Cristiano, pela oportunidade e até uma outra oportunidade onde a gente possa conversar novamente um pouco mais sobre essas questões. Muito obrigado, um abraço. Outro. Muito bem, na próxima entrada do Conexão Futura a gente volta aqui para falar sobre mobilidade urbana, de que forma a bicicleta se apresenta cada vez mais como um meio de locomoção mais atraente para muita gente. Não perca o bate-papo, a gente já volta com Conexão.